Estamos de volta agora falando sobre um assunto que vem causando muitos debates e discussões, os rolezinhos, encontros marcados pela internet por adolescentes que começaram em dezembro do ano passado. No início, os eventos eram convocados por cantores de funk em resposta a um projeto de lei que proibia bailes do estilo musical nas ruas da capital paulista. Desde o final da semana passada, quando um shopping de São Paulo conseguiu liminar proibindo a entrada de jovens, não se fala em outra coisa na cidade, nas redes sociais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, doutor Arles Gonçalves Júnior. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Leão. Vamos começar essa conversa aqui perguntando assim, o que o senhor acha dos rolezinhos? Porque tem vários aspectos, né? Na realidade, essa questão, ela acaba tendo o confronto de vários direitos fundamentais que estão esculpidos na Constituição. Você tem a questão do direito de segurança, você tem a questão do direito de propriedade, você tem a questão do direito de manifestação e você tem a questão também do direito de ir e verificar. Isso. Então, todos esses direitos constitucionais estão sobrepostos no mesmo problema, na mesma questão. Então, ela é uma questão complexa, mas dá para ser solucionada. E tem também, né, doutor, o direito de ir e vir do manifestante e do consumidor. Exato. Né? Que são dois lados da Exatamente. questão, né? Eu acho que o grande problema, seja nas manifestações na rua, ou seja no rolezinho, é a questão da preservação da ordem pública. Uhum. Eu acho que as pessoas devem fazer as suas manifestações, isso é salutar, é bom para a democracia, é garantido constitucionalmente, mas precisa ser, como diz a Constituição, de forma ordeira e pacífica. Tumulto não leva a nada e obriga a polícia a intervir para preservar a ordem pública e preservar a segurança dos outros cidadãos. Então, infelizmente, acaba tendo confronto. Aí o pessoal reclama da polícia. A polícia, infelizmente, tem que intervir. E a intervenção é mediante o procedimento que é feito aqui e é feito no mundo inteiro, que é a progressão, né, da violência com várias medidas. Claro. E aí acaba resultando em gente machucada. Agora, tem um aspecto interessante, porque hoje eu vi um representante, acho que era o presidente da Associação de Shoppings, falando o seguinte, que as pessoas podem ir ao shopping naturalmente, mas que vão em 2 pessoas, em 4, em 5 amigos. Agora, em 1.500, 20 mil pessoas, né, ninguém vai por bem, né, desse jeito, né? Agora, é uma coisa nova, porque as pessoas combinam pela internet. Quer dizer, não se leva em conta aí a questão das redes sociais. A questão, né, Leão, que você fazer uma reunião de 20 mil pessoas na rede social, ela não causa dano a ninguém. Agora, você pegar 20 mil pessoas e se direcionar a um determinado local, nenhum local está adequado para esse tipo de situação. Vai criar transtorno, vai gerar insegurança. Essas manifestações aconteceu quebra-quebra, aconteceram roubos juntamente com elas e o pior de tudo isso, eles entram numa quantidade grande de adolescentes, eles começam a correr nos corredores do shopping, eles não precisam nem cometer nenhum tipo de depredação. A simples situação de ele correr dentro de um shopping, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar que as lojas se fechem com medo de arrastão. Ele vai fazer com que as pessoas que estão passeando corram com medo do que está acontecendo. E tem uma questão importante, desculpa interromper, mas que é a questão da segurança. Quer dizer, sim, a polícia não pode entrar no shopping. Porque pode? Pode. Porque é um lugar reservado, não é? Não, lugar... Veja bem, se estiver ocorrendo um crime naquele local, pode sim. Não, sim, mas eu digo ela não pode fazer manutenção. Preventivamente o que faz a segurança privada. Exatamente. Agora, se já está tendo uma perturbação da ordem pública dentro do shopping, já está tendo alguma depredação, está tendo algum tipo de coisa, a polícia tem a obrigação de entrar e fazer a contenção e prender quem está cometendo algum crime. Mas aí tem a segurança do shopping. Só que a segurança do shopping, ela não pode prender, ela não pode, a não ser que seja uma em flagrante, né? Qualquer pessoa pode, isso, né? Mas é complicado, porque, inclusive, esses seguranças de shopping, que tem toda uma postura e tal, eles não são preparados, na verdade, para esse tipo de coisa, Leão, né? Esta situação dessas manifestações de adolescentes, como aconteceu em junho, por conta do aumento dos ônibus, e agora essas do rolezinho, nem a polícia está preparada para isso.
A polícia militar, o batalhão de choque, é treinado para outros tipos de atuação. Então, agora vem uma coisa nova, tem que se adaptar. E os seguranças não têm conhecimento técnico nem treinamento para enfrentar esse tipo de situação. Agora, é uma coisa que sai do controle, porque você pensa assim, bom, é uma questão de bom senso, é só conversar e tal. Mas, primeiro que são garotos e garotas. E a gente fica pensando o seguinte, dos pais. Né? Quem são esses pais desses garotos e garotas? Será que nunca conversaram com seus filhos de que eles estão em risco fazendo isso? Que a gente percebe hoje, Leão, que existe um distanciamento muito grande entre pais e filhos em função da vida atual. Pois é. Né? O pai e a mãe trabalham, o filho é criado ou por uma empregada, ou por uma vizinha, ou por um amigo, ou por uma avó, e acaba ficando na escola sem acompanhamento. Então, na realidade, esse adolescente de hoje, ele não tem aquelas regras de conduta que nós tivemos na nossa época de adolescente, na nossa época de criança. Né? Então, eles não têm referência. Essa é a verdade do que acontece hoje. Doutor, e essa liminar? Até que ponto pode se proibir a entrada dos jovens nos shoppings através de uma liminar? Eu não li a liminar. A liminar ela deve especificar como que isso deve ser feito. Por quê? O que é que está gerando aquele impedimento? No meu entendimento, eu vi uma reportagem onde um determinado shopping impedia que entrassem menores desacompanhados dos pais. Essa regra é uma regra positiva. Só que aí tem que barrar a entrada, seja o menor rico, seja o menor pobre, seja o menor loiro, seja o menor negro. Na realidade, se a regra for criada dentro da universalidade, serve para todos, correto. Se sair disso, é discriminação. A partir do momento que você falar, só vai entrar negros, loiros não vão entrar, você está discriminando. Só vai entrar mulheres, não vai entrar homens, você está discriminando. Então, não pode fazer isso. Agora, tirando a liminar, como é que é possível proibir o acesso sem discriminar? Na realidade, Leão, o que vai precisar fazer é a conscientização dessas pessoas que elas têm. O adolescente da periferia, ele tem todo o direito de ir ao Shopping Morumbi com os amigos, passear, dar uma volta, assistir um cinema, tomar um guaraná, comprar um sorvete. Sim, o que está errado nessa situação é a forma como eles estão fazendo. A aglomeração e da forma que eles vão, porque eles entram em números grandes e começam a cantar, dançar, fazer isso nas áreas comuns dos shoppings. Os shoppings não são para isso. Então, aí não pode. Então, o que precisa? Conscientizá-los que eles, sim, devem fazer os seus passeios, mas dentro das regras de urbanidade que todo usuário do shopping usa. E acho que tem uma outra questão aí que é importante também, que é a glamorização dessas pessoas. Porque teve uma revista de circulação nacional que botou o líder, o cara que bolou esse negócio e tal, na capa. Quer dizer, eu acho muito complicado isso, Sim. Porque você fica glamorizando e aí dá um poder para essas pessoas e torna uma coisa assim, como se fosse uma coisa bacana. E aí é uma situação delicada. Essa pessoa, por exemplo, eu vi aí algumas reportagens que tem 50, 80 mil seguidores. Exatamente, só para complementar essa parte também. Porque ele fala assim, eu chamo os meus amigos, tudo bem, só que ele tem 60 mil amigos no Facebook. Então, mas isso no mundo virtual, tudo bem. Tudo Agora, bem, você chamar os amigos transportar para ir no isso shopping. para o mundo físico é que é complicado. Né? O Leão, por exemplo, fala para mim assim, Arles, vou fazer um jantar à noite na minha casa, vai e leve os seus amigos. Hoje, se eu tiver 60 mil amigos, como é que faz? Não tem como, né? Então, o que eles precisam entender que não dá para fazer isso. Agora, uma questão que eles não entendem. Essa pessoa tem 60 mil amigos, convida, vão 3 mil no shopping, faz uma correria, acontece um tumulto qualquer. Durante esse tumulto, na correria, cai uma criança ou cai um idoso, é pisoteado e morre. E aí? É uma questão engraçada. Isso é perigoso. Aqui agora. Eles pensam que é brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Pode morrer gente. É uma questão de... Enquanto você falava, eu estava pensando aqui. É uma questão de polidez, de elegância, de educação. Sim. Enfim, que tomou uma proporção tão grande, né, no negativo, Sim. do lado negativo, que virou questão de segurança, né? É engraçado Agora, isso né? também pode ser
pode ter acontecido também pela falta de lazer que essas pessoas têm na casa delas. Perto, próximo da casa delas, o Leão estava falando do presidente da Associação dos Lojistas de Shopping, o Nabil Sayon. Ele se reuniu com o governador Geraldo Alckmin e pediu a criação, então, de espaços de lazer na periferia da cidade para conter esses rolezinhos. O senhor acha que essa também é uma situação? Não concordo com o termo conter. Eu acho que é o seguinte, é meu entendimento, devem ser criados, sejam shoppings, sejam locais, para que o pessoal da periferia também tenha locais aonde se divertir. Todavia, não para conter. Na realidade, você não pode limitar o cidadão da periferia, você só pode vir se divertir no shopping desse local ou nesse determinado local. Isso é discriminação. Isso me lembra dos anos, sei lá, 50, que proibiam as prostitutas de ficar todas numa rua. Isso, exatamente. É um absurdo. Então... Não, mas eu acho que a declaração dele, talvez essa palavra realmente seja preconceituosa, mas eu acho que o que ele está pedindo, eu acho que precisa sim de um espaço de lazer para essa população. Falta demais parque aqui em São Paulo. Essa questão do pancadão, que acabou gerando ao início do rolezinho por causa disso, que também essas rapazes precisam entender, eles não têm o local de lazer, não é por causa disso que eles podem fazer barulho no meio da rua e incomodar as outras pessoas que querem dormir. São coisas diferentes. Então, é uma questão de urbanidade. O mesmo direito que ele tem de dormir, seja de manhã ou seja de noite, outra pessoa que trabalhou o dia inteiro... Né? Exatamente. Então, é aquela história que a gente escuta muito. O meu direito vai até onde começa o seu. E eles não respeitam. Esse é o grande problema. Esses rolezinhos, pensando de uma forma ingênua, também podem ter acontecido por causa dessa falta de noção do poder da rede social. Porque eu já vi casos acontecerem também, pais reclamando que a filha foi fazer uma reunião em casa, falou, pai, vou chamar uns amigos meus, tá bom. E aí teve tumulto, confusão, por quê? Colocou o recado no Facebook. Um viu, o outro viu também. Quando viu, eram milhares de pessoas na porta de casa. Teve até que chamar a polícia. Sim. Quer dizer, isso também pode acontecer exatamente por essa a questão falta de da noção. Preservação da ordem pública. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei do Leão. Vou lá à casa do Leão com 6 mil pessoas. O que vai acontecer? Nós não vamos conseguir entrar. Não sei nem se ele mora em casa ou apartamento, mas enfim, não dá para pôr 6 mil pessoas, seja no que for. E aí vai ficar aquele aglomerado de gente na frente da casa do prédio dele. Então, o que você vai fazer? Você vai perturbar o sono de quem mora em volta. Você vai perturbar o direito de ir e vir dos carros, porque vai ficar todo mundo no meio da rua. Você vai perturbar o direito de ir e vir das pessoas que vão sair para passear com o cachorro. Quer dizer, você criou um transtorno, tem que chamar CT, a PM. Agora isso me faz pensar nessa coisa da falta de estrutura mesmo. Quer dizer, as cidades não foram pensadas, né, para poder acolher o aumento da população. Sim. Essa garotada, quer dizer, não tem parques, não tem... É isso mesmo, quer dizer, não tem estrutura para receber essa garotada, para que eles possam se divertir e tudo isso. Isso é uma realidade. É uma realidade. Né? Me lembra a questão agora da Sabesp, recentemente, Sim. que não teve água na Baixada Santista, e que a Sabesp veio com a desculpa esfarrapada de a gente não imaginava que ia ter tanta gente no litoral. Ué, todo ano é assim. Quer Verdade, dizer, né? Como é que você não sabe que vai faltar? Desde que eu sou criança que o litoral lota, né? A quantidade de água é a mesma, então precisa aumentar. Né? É lógico. Quer dizer, é o mínimo, quer dizer, qualquer pessoa... O que precisa ficar muito claro para os jovens, Leão, ainda que falte a condição, que não tenha o local para ele fazer o seu lazer, que o Estado vai ter que providenciar isso não dá o direito a ele de criar os tumultos que eles estão criando. Claro. Porque, na realidade, o que acontece? Você tem 2, 3 mil jovens perturbando a paz do restante da população da cidade. E isso não pode. Pois é, doutora, aqui para finalizar a nossa conversa, é muito importante ter bom senso, né? Porque, afinal de contas, não dá para entrar uma multidão, de repente, num shopping, a gente fica imprevisível, a gente não sabe o que pode acontecer. Penso que o grande problema é a educação. Infelizmente, nos últimos 30 anos, 40 anos, se abandonou a educação nesse país. Desde a ditadura, vamos exatamente, ser sinceros, exatamente. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma inversão de valor muito grande hoje. Hoje nós vivemos um tempo em que o rabo abana o cachorro e não o cachorro que abana o rabo. E aí fica acontecendo essas situações, inclusive com as polícias. As polícias também foram abandonadas durante muitos anos, falta estrutura, falta remuneração, falta treinamento adequado para algumas polícias, e aí nós vimos as situações como nós vemos em Campinas, nós vemos outras situações aqui em São Paulo que nós acompanhamos,
que Campinas não é uma coisa que aconteceu pela primeira vez. Nós já vimos isso em Osasco, já vimos isso em Guarulhos e aqui na capital várias vezes. Então, é uma coisa que nós precisamos repensar. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Vamos ter bom senso nesses rolezinhos, gente.